Bem-vindo ao nosso Café com Luciano César, meus queridos. Bem-vindo você nesse dia de hoje. Vamos tomar um cafezinho aqui, tomar um golinho. Muito bom, então, estar com vocês nessa manhã e vamos direto aos nossos vídeos sem delonga, enquanto você também saboreia seu cafezito aí, o seu café da manhã, suas frutinhas, o que você puder fazer, né? E a gente vai falar sobre atualidades sobre os bancos estão em colapso ou não. Há algum risco dos bancos quebrarem? Então, vamos falar com isso. Então, pedimos que você vai deixando já o seu like. O like é importante para você continuar com a gente aqui e ficar sabendo de tudo, né? E também é bom para você também crescer e ajudar o canal a crescer. Você ganha um crédito espiritual. Então vai dando seu like aí, trazendo para mais pessoas. E vamos direto aos nossos assuntos de hoje, nesse dia 13, nessa terça-feira, hoje não é terça-feira, sexta-feira agora, né? Já sexta-feira já chegou o nosso fim de semana, chegando, que você tenha um excelente fim de semana. Então tá aí, bancos totais, alerta total, bancos colapsando. Teve mais um banco que colapsou agora nos dias de ontem, que é a agência Fictor, né, que é uma agência pequena, um banco pequeno, mas ele faz parte de um dominó. Ele tinha grandes aplicações de lavanderia, de uma série de outros bancos. Então a gente vê aqui que o BRB também aplicou no Banco Master, o Banco Will já faliu também, que era uma financeira corretora, o Reag Investimentos também já faliu, o BRB não faliu, está tentando se recuperar, diz que vai pedir dinheiro emprestado para tentar se levantar e tal. Certamente ele deve tentar se levantar e acho que vai conseguir, mas o estrago no efeito cadeia em dominó está sendo sentido por todos, né? E parece que já foi anunciado que um Emergency Broadcast System pode acontecer em algum momento ainda, talvez até esse mês de fevereiro, né? Assim falam as notícias aí, que estaria muito próximo de acontecer um Emergency Broadcast System, o EBS, né? Que seria uma paralisação de comunicações, alguns momentos sem luz, ou algo parecido nesse sentido. Então, é possível. Eu acredito que até o carnaval seria um tempo neutro, né, de transição, e o carnaval não vai acontecer nada, fica tudo normal. Mas depois do carnaval, parece, estão falando, pelo menos, não sou eu que digo, né, que deve acontecer alguma coisa aí depois desse feriado de carnaval, a partir da semana que vem, né? Então, se for, o carnaval começa, né, já hoje, né, e vai até a terça-feira, então, ou seja, a partir de quinta-feira, mais provável da outra semana, né, estariam preparando coisas fortes para acontecer. Então se preparem aí, né? Tem inclusive um Simpsons, um desenho americano, que falou que haveria um blackout global de energia. Então eles falam que ficaria 72 horas, 72 horas são 3 dias exatamente, né, de blackout de comunicações e de luz. Então a gente vê aqui, né, a luz o pessoal botando vela aí, né, o pessoal só com o celular e tal. Então se prepare, é bom você ter alguma vela, alguma coisa, que em algum momento isso deve acontecer. Eu não estou assustando ninguém, estou apenas alertando para que em algum momento aconteça essa possibilidade de ter um blackout, né, ou de comunicações, ou ambos. Então eles falam National Emergency Alert, está preparado, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil não sei se vai ter, a gente não sabe se vai ter, mas se tiver mundialmente, parece que ele vai ser feito em regiões, né? A região vai acontecer uma coisa, depois na outra acontece, é localizado, isso não vai ser assim amplamente geral para todo o planeta, né? Pelo menos assim eles falam que seria mais fácil ser localizado, ter no hemisfério norte e não ter no hemisfério sul, depois ter aqui e não ter lá, né? Então eles estão falando que muitas coisas podem acontecer nesse tempo, é bom se preparar. E o chamado cisne negro, que é um evento de quebra das bolsas do mercado financeiro, também estaria sendo preparado nesses tempos atuais aí para breve, quem sabe, né? Que seria a queda das bolsas. Mas a notícia que chama a atenção da nossa capa é essa: crise no Banco Master chega no Nubank, na corretora XP, né, do BTG Pactual, e também no Banco Reag, no Banco BRB, que eu já falei, e muitos outros. Mas agora estão novos bancos acrescentando. No Nubank não tínhamos falado até ontem, né? Agora entrou no Nubank também, a corretora XP, que ela também está com problemas sérios aí, né?
lembre-se, corretora XP não tem nada a ver com XRP, que é a moeda que a gente compra, uma coisa não tem nada a ver com o BTG Pactual também, e outros bancos estão em alerta total. E aconteceu também, foi publicado aí que no hemisfério norte, num país dos Estados Unidos, ou não sei exatamente a cidade, uma pessoa foi ao caixa retirar, ela quis sacar $5.000, 5 mil, equivalente a R$ 5.000, né? Seria $1.000, alguma coisa assim, $2.000, não sei exatamente, um valor baixo, né? E baixo para os padrões bancários, e o banco disse que não tinha dinheiro, a pessoa ficou furiosa, começou a gritar e tal, tiveram que chamar a polícia e tal. Então, está havendo em algum local algum tipo de corrida aos bancos, né? Isso, né? Então, a gente está vendo essas coisas acontecerem aí em todo o planeta, Também a corretora Fictor, a justiça bloqueia bens da Fictor em ação que pode provocar efeito cascata. Então, essa corretora é o banco novo, que aconteceu isso, né, na quinta-feira, no dia de ontem, né, a justiça bloqueou os bens e essa corretora, que é também uma tomadora, uma captadora de dinheiro, que também tinha ligação com o Master, foi liquidada, fechada, né, insolvência, e captaram os seus bens, bloquearam os bens, porque tinha maracutaia no meio. Então isso pode sim provocar um efeito cascata, pode, e eu acho que deve acontecer. Então esses escândalos do INSS e do Banco Master estão chegando também no L, afirma os jornalistas, até mesmo da Rede Bobo, né? O tic-tac está chegando perto do L, e o L vai ter que se responder por que ele também tinha ligação com o Banco Master, por que ele tinha as suas maracutaias ali, né? Tudo isso vai ter que explicar por que é. Então, veja que a gente está chegando num ponto assim de um grande impasse, em que o governo não tem mais como se sustentar, ele não consegue mais sustentar o seu discurso, a sua narrativa, somente para as pessoas que são ainda alienadas do sistema, que não leem as notícias reais, né, que só assistem a Rede Bobo. Esse eles conseguem ainda, mas por um certo tempo. Mas assim, se caso houver uma cascata generalizada de quebradeira de bancos, a gente vai falar sobre isso, por isso peço que você vai ficando conosco até o fim, já deixa o seu joinha, o seu like aí, muito importante você estar com a gente aqui, vai deixando o seu joia, e vamos agora falar sobre por que pode haver um efeito cascata nos bancos. Não precisa ficar preocupado que você não vai perder o seu dinheiro que está aplicado no banco, porque todos os bancos têm o lastro, né, de conseguir recuperar, eles estão espelhados dentro do novo sistema QFS, então ninguém vai perder nada e você pode continuar deixando aplicado em CDB, no que for, na poupança, o que for, não tem problema, isso não vai acontecer. Mas isso não impede dos bancos também sofrerem uma reestruturação bem grande, interna, de maneira que as pessoas que têm dinheiro ilícito, ou não têm origem, ou era um dinheiro que era referente a coisas ilegais, essas pessoas terão que prestar contas e explicar de onde veio aquele dinheiro. Então, muita coisa vai ser mexida dentro dessa sopa, dessa turbulência, né? Então, os bancos se emprestam dinheiro entre eles. Então, se um banco vai quebrar, pode ser que o outro também, que tinha dinheiro aplicado naquele, não consiga mais saldar suas contas. E se houver uma chamada corrida aos bancos, que corrida aos bancos é quando todo mundo vai sacar o seu dinheiro, então eu vou, o vizinho vai todo mundo naquele mesmo dia lá, e o banco não tem dinheiro para dar para todo mundo, porque ele empresta aquilo já para 10 vezes mais do que recebe, né? E a gente chama isso de corrida aos bancos. Já aconteceu muitas vezes, e isso é um problema, porque aí, de fato, o banco vai à falência, porque todo mundo vai sacar, não tem, e aí o banco fica apavorado, né? E é isso que acontece. Mas isso não vai acontecer com certeza, porque a Aliança está no comando de tudo isso, e o que vai acontecer, sim, é que nós teremos a liberdade do Brasil financeira, a gente vai ter mais prosperidade, uma série de bênçãos que virão através dessas novas ações que estão sendo implementadas na Terra, como o ISO 20022, que é um regulamento que todos os bancos precisam ter umas certas normas e determinações que colocam o banco de uma maneira transparente e limpa, então não tem por que o banco quebrar. Mas o efeito dominó, como fala o Pascal Najad, que é o pai da Lady Di, né, ele disse assim, nós precisamos cuidar sim para que não tenhamos muito dinheiro aplicado, porque em algum momento
parte disso pode, né, dar alguma coisa. Não é bom ficar em cautela, né? É bom a pessoa ter um pouquinho de dinheiro no banco, um pouco aplicado a algum imóvel, um carro, alguma coisa. Se você tiver que fazer uma reforma, alguma coisa na sua casa, então faça, gaste em material de construção, em algum objeto assim que pode ser utilizado posteriormente, né? Não em consumo, gastar tudo em chocolate, não é isso, né? Você pode trocar de carro, você pode ter enfim, comprar um terreno, uma área rural que vai valorizar muito, né? Áreas assim mais para fora. Então você pode fazer várias aplicações, comprar metais, comprar ouro, comprar prata, e comprar ouro físico, né? Ou aplicar no XRP. Tem o meu amigo o Márcio, que está dando uma assessoria, aí tem também o amigo José Tofollet, que também faz assessoria para as pessoas conseguirem comprar XRP, né, fora do sistema, que é uma moeda que falam que vai valorizar centenas ou até milhares de vezes. Quem tiver uma quantia de XRP aplicada hoje, né, poderá ter, se coloca R$1.000, poderá em 1 ano, 2 anos, ter isso aí multiplicado por 1.000, sei lá, ter lá tantos por cento a mais, né? Porque ela está subavaliada. Então é bom fazer a distribuição de todas as coisas, né? Distribuir toda a cesta, ter um pouco aqui, um pouco ali, mas não precisa se apavorar em nada, né? Sempre é bom distribuir um pouquinho, aí a pessoa não sabe o que vai fazer. Não, se cai uma cesta, não quebra todos os ovos. Então tem um pouquinho de valor dentro do colchão, como a gente diz, né? Diziam os antigos, um pouco na sua poupança, um pouco aplicado no veículo que você precisa, um pouco, né, ajude, dê para sua mulher o presente que ela tanto quer, faça uma viagem, alguma coisa, mas distribua a sua riqueza em vários pontos, porque aí é mais garantido. Duas coisas que eu não recomendo e o mercado não recomenda, são ações, né, da Bolsa de Valores. Se você tem uma empresa e tem ações dessa empresa, tudo bem, mas aí você é o dono da empresa. Agora, comprar especulativamente no mercado acionário não é nada recomendável, porque as ações vão estourar essa bolha, né? Vai cair muito. E outra que também é a moeda chamada Bitcoin, que essa vai ser avaliada, vai quase a zero essa moeda, né? Se não for virar pó totalmente, né? Ela vai ser ela vai virar pó, Bitcoin. O Bitcoin não as demais moedas, né? Só o Bitcoin, porque é uma moeda da cabe escura. Então, de forma alguma, a gente recomenda que o Bitcoin, inclusive, está em queda. Ele bateu $100.000, agora estava com 70 e tal. Ele está oscilando bastante. Ele vai, próximo suporte dele deve ser em torno de $50.000, vai cair, né, 50%. A gente espera que isso aconteça, eu não digo para amanhã, evidente, né? Mas num prazo assim de 3 meses, 4 meses, ele vai cair ainda uma boa parte do seu valor. Então não aplique nessas coisas. Agora, XRP, sim, XRP é uma moeda que está lastreada em ouro. Só que quando cai o Bitcoin, o XRP cai um pouquinho também, mas depois ele retoma, então não se assuste. Então nesse momento, assim, é um momento turbulento, ninguém sabe exatamente o que fazer, né? Eu também não estou dando dicas de finanças, porque não é essa a ideia, né? A gente sabe que o momento é bastante tenso mesmo, mas a gente vai acompanhar de perto. Só deixa eu colocar mais umas últimas notícias que têm chegado aqui. Agora o Toffoli foi retirado do escândalo do Banco Master, né? Isso é muito bom, porque com a saída do Toffoli, agora vai ter a limpeza que é necessária do Banco Master. O dólar recuou a 5,18, tá? O dólar está caindo bastante aqui e fecha no menor nível desde maio de 24. A Casa Branca ficou amarela, sinalizando que o início da era de ouro está chegando, tá? E aqui também, mas o Toffoli tem pedido até de afastamento dele, de detenção do Toffoli, e o ministro do ST será o novo relator das investigações sobre o Banco Master, né? Então o ministro será o novo relator e vai botar muita limpeza no negócio, hein, tá? Então a Polícia Federal amplia a investigação do Banco Master após citações a Dias Toffoli em celular apreendido, que eles conseguiram quebrar a criptografia, né? E estão falando que vai haver um terremoto político aí, que muita gente vai cair. E o TCU também descobriu, na inspeção envolvendo a liquidação do Banco Master, muita sujeira, e o próprio Toffoli está abrindo o jogo sobre a propriedade do resort, que ele sabe que recebeu milhões, né? Está abrindo o jogo. Então o Banco do Brasil leva um calote de quase 4 bilhões de uma única empresa. Então veja só que é um calote histórico, né? O Banco do Brasil também poderá sofrer esse efeito dominó em alguma maneira, e parece que vem uma onda, né, uma enxurrada, um reset financeiro que vai derrubar a chamada Grande Babilônia, né?
a Torre de Babel, como diziam os antigos, e um terremoto financeiro que vai causar um grande surpresa. Então, estamos começando a chegada dos seres galácticos e o processo da transição planetária já está chegando. Muita gente está surtando também, né? Nossos corpos estão, de certa maneira, colapsando com essa tensão que está havendo no ar. Por isso eu peço que vocês acompanhem nosso canal aqui, que está muito bom, tá? E o nosso canal está maravilhoso, cheio de coisas boas, e eu estou assim cheio de alegria de falar para vocês coisas maravilhosas. Por exemplo, eu tive agora a feliz notícia, né, da live do podcast, Arquivos de Epstein é apenas o começo. Aconteceu agora, a gente colocou no canal essa live, que é do podcast Senso Comum. Vocês podem procurar no YouTube podcast Senso Comum, o mundo nunca mais será o mesmo depois dos arquivos de Epstein. Então foi um podcast maravilhoso que eu consegui fazer ali do pessoal de Criciúma. Quero mandar o meu grande abraço para eles, né? Criciúma me recebeu com muito carinho. Foi um podcast assim espetacular, espetacular. Foi com muita notícia, com muita coisa, e eu estou muito feliz. Vocês não deixem de assistir, que esse podcast está maravilhoso, está com conteúdo assim fantástico. Quem quiser ajudar aqui o canal, a gente te agradece aí, tá? Para vocês ficar com a gente e saber de todas essas melhores informações. Então vai tendo um dia cheio de coisa boa, cheio de alegria, cheio de paz. A luz venceu, Deus abençoe a todos aí. E deixa o seu like aí, compartilhe o nosso cafezinho e vamos lá tomar um cafezinho com vocês, tá? Um grande abraço, a luz venceu.